Quem não quer ter um corpo sarado, músculos definidos? É o desejo de quase todas as pessoas, não é? Mas o que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão usando de modo indevido anabolizantes. E isso tem problemas terríveis para o cérebro, para o coração e demais órgãos. Trouxemos aqui para a Interativa a doutora Maristela Beck, que é endocrinologista, presidente da Sociedade de Diabetes Região Sul, e vai falar sobre esse tema tão importante. Fique ligado que hoje o programa é sobre bomba. Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Muito bem, doutora Maristela Beck, obrigada por estar aqui na Interativa e fala pra gente então o que é essa campanha agora, Bomba Tô Fora. Bom, essa é uma campanha que já vem há algum tempo, mas que em função desse uso inadvertido que tem tido de anabolizantes, que a gente vê que virou um problema de saúde pública, o próprio programa instituiu umas outras pessoas que são chamadas embaixadores para replicar todos os posts e todas os conhecimentos que se tem sobre os problemas de bomba e ver se a gente consegue chegar a um público, né, e sensibilizar as pessoas a não usarem bomba. O que é a bomba? O que é a bomba? Na realidade, é todo o tratamento que se usa para aumentar a massa muscular exclusivamente, né? Quer dizer assim, não é para benefício da pessoa na saúde, e sim para aumentar músculo. Então é um tratamento estético, na realidade. Ele faz? Ele define músculo? Ele define músculo. Então a pessoa usa anabolizante, que tem uma série de riscos, para ficar, como a gente diz, bombado, né? Melhora da musculatura, fica mais bonita, mas isso vai ter um preço a pagar, né? O uso indevido dessas medicações. E o que são esses anabolizantes? Tá. Anabolizante a gente chama tudo que aumentar músculo, que aumentar peso, é chamado de anabolizante, mas existem os anabolizantes esteroides, né? Então, o que são esteroides anabolizantes? São testosteronas e derivados de testosterona. O que é a testosterona? É um hormônio masculino usado com esse objetivo. Então, assim, o homem, por exemplo, vai ter que usar uma dose muito acima das suas necessidades, porque o homem já tem a testosterona. E a mulher que precisa dela, mas uma dose muito pequena, também vai ser usada uma dose de testosterona muito alta, né? Com esse objetivo de definição de musculatura. E quem receita isso? Bom, na realidade, assim, a testosterona ela é necessária para as pessoas que têm deficiência de testosterona. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que usam em função de terem hipogonadismo, ou seja, déficit de testosterona, porque tiveram um tumor de hipófise ou porque tiveram algum problema testicular, e tem que usar. Ou a pessoa vai ficando velha e vai perdendo. Tem pessoas que ficam idosas e precisam de testosterona também, de reposição hormonal, né? É uma pequena faixa de pessoas, mas existe, né? Mas assim, jovens que usam para ter esse objetivo apenas muscular, acaba levando uma série de problemas. Então, como não existe assim uma dose segura, eu vou fazer esse tratamento com o médico e vou usar uma dose segura. É uma roleta russa, tu não sabe qual que vai ser o efeito na pessoa, quem vão ser as pessoas que vão ter problemas sérios, né? Então, eu posso aqui te dizer inúmeros efeitos que pode acontecer. Mas assim, não é só a testosterona. O próprio hormônio de crescimento também é usado como anabolizante. Também insulina que causa uma série que é usada para os pacientes que têm diabetes, né? Então, também é usado. Então, existe, como a gente diz, eles fazem alguns esquemas que não sabemos direito de como que é fisiologicamente, né? Como é que eles inventam essas fórmulas. A verdade é que existe inúmeros tratamentos
né, para aumentar a massa muscular. Aumentar a massa. E isso a gente tem visto muito comum em academias, inclusive em alguns lugares eles vendem muitos suplementos, né? Isso, as academias vendem e muitos lugares as pessoas compram na internet também, né? Porque, por exemplo, assim, a testosterona, ela é vendida somente com receita. Tá? Mas a pessoa compra na internet, compram de outros lugares aí, de forma livre, né? Tá. Então, e aí vamos falar assim do ponto de vista prático, tá? Um jovem de 20 anos, 30 anos, ele usando indevidamente, ele vai lá, compra testosterona porque ele quer ficar bombado, né? Que é a expressão que a gente fala. Ele quer ficar bombado, definido, quer ficar grande. E ele vai usando isso por 1 mês, 2 meses, e ele começa a sentir o resultado. E ele fica viciado nisso? Isso. A testosterona, ela causa dependência como uma droga, né? O uso excessivo da testosterona. O corpo pede mais. A pessoa não consegue parar de usar, porque ela também dá uma certa euforia, né? Mas a pessoa se sente bem porque está usando, né? Melhora a autoestima. E também, assim, aumenta a musculatura. Mas eu sempre digo assim, a pessoa esquece que coração é músculo. E esse coração, ele também vai ter alteração, ele vai aumentar a massa do coração, vai aumentar o risco de insuficiência cardíaca, o risco de arritmia. Muitas vezes a pessoa daí está fazendo um exercício quando faz uma parada cardíaca, né? Muitos casos são pelo uso de anabolizantes. E não tem como voltar, porque depois que o coração cresceu, né, que ele hipertrofiou, ele pode reduzir um pouco, mas a pessoa já tem aquela alteração estrutural do coração. Tá? Então, por exemplo, assim, o cérebro. Hoje mesmo os posts que eu coloquei foi exatamente pelo efeito cerebral. Tá? Tem estudos mostrando redução da massa cinzenta, né, principalmente a córtex, que é aquela parte de fora, que é do pensamento, né, que há uma redução da massa muscular, da massa cerebral. Redução da massa. Isso redução, é gravíssimo. E faz tomografia de quem usa, de quem não usa. E a redução da massa cerebral. E assim, as pessoas ficam muito mais agressivas, tem mais casos de... inclusive de pessoas que acabam cometendo... violência doméstica, acabam se metendo em brigas. Porque isso, o que causa? Em excesso que gera essa agressividade. Ela acaba gerando... o cérebro tem receptores para testosterona. Então, leva a essa agressividade. A pessoa fica muito mais agressiva. Né? Tem casos de suicídios pelo uso da testosterona. Então, eu volto a dizer, né? A pessoa não usa uma dose fisiológica, porque a dose fisiológica ela já tem. Ela vai usar uma dose muito maior que as suas necessidades. E também tem um problema gravíssimo, que é o que eu digo que é o que a gente pega no consultório depois, que é o caso da impotência. Então, é o terceiro grande problema que eu estou escutando agora. É a impotência. Impotência. Então, quem comanda, por exemplo, os testículos e as gônadas femininas, né, é a hipófise, que é aquela glândulazinha mãe, que a gente diz, que fica no meio entre os 2 hemisférios cerebrais. Tá? Quando a pessoa, por exemplo, uma mulher usa anticoncepcional uma vida inteira, ela para e volta a ligar novamente a hipófise com as gônadas. No caso dos testículos, isso não acontece da mesma forma. Então, a pessoa usa a testosterona por 2, 3 meses e, em muitos casos, claro que não são em todos os casos, não há esse religamento da hipófise com Então, o rapazinho vai estar bombado, musculoso e impotente. Para a testosterona, fica impotente e o problema é a fertilidade, que ainda tem comprometimento da fertilidade. Então, é um quarto problema. Tá? Fertilidade. Os casos também, daí se a gente for entrar no hepatite medicamentosa, tá? Redução da expectativa de vida. Isso é um grande problema. As pessoas, esses halterofilistas, eles acabam morrendo antes, né? Câncer de fígado pelo uso excessivo de testosterona. Então, é uma série de alterações que não vale a pena, né? Tem que colocar na balança qual é o benefício e qual é o risco. Como qualquer coisa, qualquer medicamento que a gente vai usar, a gente vai avaliar os riscos e os benefícios. E no caso do uso de anabolizantes, esteroides, anabolizantes, os benefícios não valem o risco. Não valem o risco. Para ter uma ideia, por exemplo, assim, os estudos são mais antigos, tá? Mas assim, halterofilistas, mais de 80% usam.
Educadores físicos, em torno de 14%, 15%, até 20% usam. Eles usam. Né? Sim, mas eles vão precisar de uma receita médica, né? Mas algum médico deve estar receitando. Algum médico deve estar receitando. Ou então, compram da internet, de vários lugares, tá? Inclusive fora do Brasil, né? Compram medicação que vem via correio, né? É uma droga. É uma droga. É uma droga. Então, funciona como uma droga. Funciona o que como é pior droga. é que funciona, causa dependência. Então eu vou ter que falar, vou dar uma dica aqui, então. Você que usa bomba, uma dica importante, para. É uma dica importante, porque na realidade a pessoa, ela está fazendo um suicídio lento, né? Porque ela pode ter problema de hepatite, de câncer, de impotência, problemas cardíacos, problemas cerebrais. O que mais que ele precisa ter como argumento? Além da pele, além da calvície, né? Alteração da voz. E na mulher também, o que a gente tem visto muito é o uso em mulheres, né? Então, principalmente essa que virou a moda, que é o tal do chip da beleza, tá? Que é uma testosterona que se chama gestrinona, ela nem tem, nem na Anvisa ela está liberada. Tá, vamos lá. Chip da beleza, nunca ouvi falar. Como é que funciona esse chip da beleza? O chip da beleza é um implante hormonal, tá? Que se usa em mulheres, que se chama gestrinona, e daí... Tem vários nomes, fantasias, depois. Tem várias outras coisas que também tem esse objetivo, né? Então, por exemplo, assim, de ganhar mais massa muscular, de melhorar a libido, né? Então, muitas pessoas elas acabam ficando mais assim, entra na menopausa, né? Tem a libido hipoativo que a gente chama, né? E acaba usando, tá? Quando a pessoa tem alterações importantes, não estou dizendo que não é essa forma que se usa, mas tem pessoas, alguns casos, que se tem o uso de testosterona, tá, na mulher, que são poucos casos. O que acontece hoje é esse uso indiscriminado que a gente vê. Mas não, o chip da beleza, então, é algo assim surreal que as pessoas Mas alguém produziu isso? Alguma indústria farmacêutica criou esse produto? E alguém está fazendo publicidade desse produto. Tanto que a própria Sociedade de Endocrinologia tem um posicionamento exatamente contrário ao uso, né? Mas é uma droga, né? E as pessoas usam, e tem muitos profissionais médicos que prescrevem e acham que não vai dar nada. Que não vai dar nada, que vai ser bom para a pessoa. Tá? E as pessoas se sentem melhor. Não vou dizer que não, mas assim, tem várias drogas que as pessoas também, né? Sim, assim como elas estão lá em cima, elas estão lá embaixo, né? Esse é o que é a droga, né? E na realidade, doutor, eu acho que as pessoas querem um resultado rápido, imediatista, né? Eles querem um resultado rápido. E aí vem as consequências desse uso de drogas que vão ter um resultado rápido. E na mulher tem alteração da voz, que não volta. Então, por exemplo, aquela voz grossa pelo uso da testosterona não volta mais, é para sempre. A calvície, a acne, o aumento do clitóris, que também dificilmente a pessoa vai voltar Isso a ter. Só pelo uso da testosterona ou o hormônio de crescimento também? Não, isso é pelo uso da testosterona que a pessoa tem, tá? O hormônio do crescimento, por ser muito mais caro, tá? E a gente vê menos as pessoas usarem como ganho de massa muscular. Mas tem muita gente que usa também, tá? E também o hormônio do crescimento vai fazer crescer, inclusive quem tem uma doença que se chama acromegalia, que são as pessoas que têm excesso de hormônio de crescimento, tem redução na expectativa de vida, quer dizer, vivem menos em função do uso, né, de terem de terem esse hormônio em excesso, né? Também aumenta a massa muscular, né, reduz a quantidade de gordura corporal, né? Então tem todo esse efeito que é o que as pessoas buscam, né, para ter um ganho, né, de beleza, né, na parte estética. E no teu consultório, assim, quais são as doenças mais graves que já apareceram pelo excesso de uso de testosterona? O que eu acho mais crítico é a pessoa ter impotência, né, e ter redução, e ter infertilidade e não conseguir reverter. Tá? Existem algumas formas que a gente tenta reverter, né, tentando fazer esse religamento.
e que em algumas pessoas se consegue e outras não. O caso assim mais grave que eu achei foi de um rapaz que tinha 20 anos e que usava e que daí queria parar porque arrumou uma namorada, não usava muito tempo, 6 meses, para te ver como é que Isso é um item que eu acho que é importante a gente alertar. Em 4, 5 meses, tu já pode ter efeitos irreversíveis. 4 a 5 meses já pode ter efeitos irreversíveis. Mesmo que existe uma forma que se usam para evitar, por exemplo, eles tentam fazer para não acontecer isso de desligar a hipófise, aumento também das mamas, daí se usa uma medicação para câncer de mama, para evitar que a pessoa aumente a mama. Tem todo Ou seja, todos os efeitos colaterais. Tentar, mas não se consegue reduzir os efeitos colaterais. Esse que é o problema. Tá? Então, por que esse projeto? Né? Exatamente tentar alertar as pessoas. Tá? A gente sabe que várias pessoas não usam drogas, não usam cocaína, né? Não usam... E não é proibido. Da mesma maneira, esses medicamentos, como eles são disponíveis, porque se usa para reposição hormonal, reposição do problema que a pessoa tem, é disponível. Né? Então, a pessoa pode conseguir uma receita, né, e usar. E essa questão, que eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, não existe dose mínima. Não pode dizer assim, estou usando uma dose mínima. Se a dose é mínima, vai ser inferior às suas necessidades. Né? Então, a dose que seria de reposição hormonal não interessa para as pessoas que querem definir músculo. Elas querem doses elevadas que têm um efeito de ganho de massa muscular. E a pessoa que fica bombada, ela usou 4 meses, 6 meses. A hora que ela parar de usar, ela volta? Vai reduzindo. Vai reduzindo a massa muscular de novo. Com exceção do coração, que não vai reduzir. Os estragos, principalmente da parte do coração. Não tem e como também voltar. Dessa parte da infertilidade, da impotência. E o câncer também, né? O câncer, principalmente, é pelo efeito hepático, né? Então, a pessoa pode fazer hepatite fulminante, como também a longo prazo, isso acontece muito mais em fisiculturistas que usam, ter câncer de fígado, que é fatal, né? Então, com certeza. Eu acho que é um tema muito importante. Parabéns pela iniciativa. E assim, para a gente concluir essa nossa fala sobre a bomba, né? Tô fora. Quando a pessoa está numa certa idade e vai no teu consultório, por exemplo, vamos pegar pessoas de mais idade que precisam de reposição. Aí o endocrinologista receita uma reposição hormonal. Sim, mas assim, existem formas fisiológicas de aumentar a própria testosterona, tá? Por exemplo, a gente vê pessoas que têm obesidade com redução do nível de testosterona. Exercício físico aumenta de 30% a 40% a testosterona. Tá? Então, ao momento que a pessoa começa a reduzir peso e começa a fazer mais exercício, o próprio testículo responde produzindo mais testosterona. Aumentar as horas de sono também aumenta a testosterona. Tá? Então, isso para homem e para mulher? Para homem, tá? Para homem que isso acontece. Então, isso a gente vê, porque são as pessoas que usam mais, mas, como eu digo assim, as mulheres usam muito... Qual é o grau de testosterona nas mulheres, assim? É de 0, tá? Então, não existe, por exemplo, assim, eu tenho a testosterona baixa, por isso eu tenho que repor. Não existe isso, tá? A testosterona na mulher, ela pode ser 0, até um valor, dependendo do kit do laboratório. Eu já peguei pacientes femininas, né, que usam esses chips, com testosterona a nível superior da normalidade de homens. Por exemplo, 40 na mulher, o homem é 500, tá? Meu Deus. Então, a mulher tem 700 de testosterona. E me dizer que nunca se sentiu tão bem na vida. Né? Eu disse, droga também, muitas pessoas dizem isso, né? Então, é difícil. Mas a mulher pode produzir naturalmente também. Tem uma quantidade, porque quem produz a testosterona na mulher são as glândulas adrenais, que essas vão continuar durante a vida, e os ovários. Né? Os ovários produzem testosterona. O hormônio feminino, né, é uma cadeia de produção que anterior a ser feminino, ele foi masculino. Então, existe uma quantidade de hormônio masculino na mulher. A libido é muito mediada pelo hormônio masculino. Então, por isso, esse apelo, né, do uso da testosterona para melhorar a libido.
Melhora em muitos casos, sim. Na reposição hormonal tem testosterona também? Não, na reposição hormonal habitual. Nem feminina e nem masculina? Só no homem Só vai fazer reposição, mas na mulher que precisa e que vai fazer reposição na menopausa, não entra, né? Volto a dizer, em alguns casos, tá? Em doses muito pequenas, tá? Para tentar melhorar essa parte do desejo hipoativo, que a gente chama quando a pessoa tem problema muito sério na libido, tá? Mas não é assim recomendado a rodo, né? Como a gente vê. Cada caso é um caso, cada organismo, né? Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde, exatamente isso. E não de simplesmente as pessoas que querem usar uma medicação que é uma roleta russa, que não tem dose segura, tá? A fins recreativos. Isso está parecendo Viagra agora, né? Porque uma época o Viagra também estava sendo usado desenfreadamente, né? Como uma performance esportiva, vamos dizer assim. Muitos jovens, né? O Viagra amuleto. É uma performance esportiva e muitas pessoas infartaram usando inadequadamente. Muitas pessoas vieram a óbito, né? Pelo uso inadequado, porque da mesma forma é um vasodilatador e aconteceu muito, né? De pessoas serem cardiopatas e não saberem, e aí o coração também, né? Não suportou toda aquela pressão e aquela bomba. Então, eu sempre digo, é tão importante as pessoas terem essa consciência da saúde, porque depois chegar no médico, chegar no consultório, com o problema instaurado, é bem difícil reverter, né? E o exercício físico é para melhorar a condição de saúde da pessoa, né? Melhorar a qualidade de vida, e não única e exclusivamente para a pessoa ficar com um físico que... Sim. Existem outras formas a gente conseguir um físico, né, que tenha aumentar a massa muscular de uma forma mais equilibrada, que vai demorar mais tempo, talvez, né? E muitas pessoas não se importam de pagar o preço. Exatamente, mas que ótimo. Doutora Maristela, muito obrigada pela participação, por essas informações tão preciosas e que com certeza agora as pessoas vão prestar um pouquinho mais de atenção na hora desse consumo desenfreado, né? Eu acho que as pessoas têm que tentar procurar sites que sejam mais, por exemplo, de sociedades reconhecidas como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque tem muito blogueiro aí, né, dizendo que tem 1000 seguidores e as pessoas só se preocupam com isso. Então, se aquele blogueiro diz que é bom, eu vou usar. Então, não precisamos de médicos, precisamos de blogueiros. Parece então, que essa é a função. A dica fica, procure um profissional da saúde, de preferência um médico com formação e com experiência na área, né? Exatamente. Muito bem, muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.